Uma boa noite, amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos entrando no ar com o programa Giro da Várzea para dar informações aos senhores das rodadas de amistosos e competições que houveram nesse final de semana e alguns que acontecerão no próximo final de semana, desde aquelas pessoas encarregadas das competições que nos forneceram as informações. É nesse dia 1º de novembro de 2020, é o meio de um feriado, mas a nossa emissora tem compromisso de informar aos senhores. Qualquer informação nos forneçam ou mantenham contato conosco pelo telefone 9917 62804, que também é o WhatsApp. Temos parceria do nosso amigo Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, e também Luiz Henrique Reque Fraga, da Rádio Niterói Web. Para começar, hoje tivemos um campeão. Ele sagrou-se na parte da manhã lá no campo do Ferrinho, no campo do Maitá, em Porto Alegre, pela categoria Veteranos, a conclusão do Campeonato de Verão 2020. O confronto foi entre o Ilhéus e o Academia Ritter. Durante o tempo normal foi 1-1. Foram aos pênaltis para a decisão e se deu melhor a Academia Ritter, que venceu em 6-5 em penalidades máximas e sagrou-se campeão desta competição. Parabéns à equipe do Academia Ritter, campeão, e o vice também é o Ilhéus, que também merece nossos cumprimentos. Quem nos informa, Alexandre Marques, do Expresso da Várzea. Tivemos também na data de ontem, no dia 31 de outubro de 2020, a terceira rodada da Superliga Viamonense de Esportes que está acontecendo, cuja presidência é do nosso amigo James, mas quem nos informa é o nosso amigo Davis. Todas as informações que nós estamos fornecendo aos senhores. Nós tivemos pela categoria Supermaster 5-5. Esse é de horário das 13h30, com 30 minutos de tolerância. No campo do Metropol, o Metropol foi derrotado em 3-2 pelo Martinica. Já no campo do Operário, o Paulo Berg goleou em 9-4 ao Ravenna. Também pela categoria Master 50, este é 15h30, com 30 de tolerância o horário. No campo do Martinica nós tivemos os amigos Vila Isabel, do nosso amigo Alexandre Carraveta, que empatou em 0-0 com a boa equipe do Augusta. No campo do Metropol, o Metropol empatou em 1-1 com o Martinica. No Metropol jogam aqueles nossos amigos, o Gilberto e o Laurino Nispit, ambos de Nova Santa Rita. É uma boa equipe. No campo do Operário, o Olímpico de Porto Alegre, do nosso amigo Orli Robalo, goleou em 5-0 a equipe do Porto Real. Outro amistoso que tivemos também foi lá no campo do Léo Bertaco, bairro Belém Novo, em Porto Alegre. A categoria é Master. O Mocidade, que tem um mando de campo, foi derrotado em 4-2 pelo Farinhada. Quem nos informa esta competição é o nosso amigo Senildo, do Farinhada, e também o M9, o Francisco Melo, do Mocidade. Um jogo que haveria do Livre não aconteceu. Em razão do feriado, alguns times deixaram de comparecer. Mas desde que avisado previamente, é um problema que persiste, mas foi sanado. Já quem se deu bem, também no amistoso, este sábado, dia 31, às 11 horas da manhã, lá no campo do Caju, foi o Palmeirinha da Alvorada, lá da Vila Salomé,
cuja presidência, nosso amigo Delmar, treinador o Tinhoso, jogando também o Ayrton, o Zezinho. O Ayrton é quem nos dá as informações. Eles jogaram no campo do Caju, categoria 50, mas venceram em 8-2. Segundo a informação dos encarregados, que é o Marcelo, lá do Caju, e também ao Ayrton e o presidente Delmar, que foi um excelente jogo e uma confraternização muito boa entre os atletas. É isso que nós gostamos no nosso amador, que o futebol é amizade, cortesia e cordialidade. E é isso que aconteceu, embora o score dilatado, em que a equipe do Palmeirinha olhou a equipe da casa. Mas diz que o grau de relação foi muito legal e a confraternização melhor ainda. Mais jogos amistosos tivemos também lá em Viamão. Também no dia de ontem, no sábado, 31, quem nos informou foi o Luiz Carlos, lá da Lívia de Viamão. Pela categoria 5-5, nós tivemos lá no campo do Augusto, o Augusta, dono da casa, venceu em 5-3 a última hora da Lomba do Pinheiro de Porto Alegre. No campo do Réus, 15h30, nós tivemos aí pela categoria 50. O Réus foi derrotado em 2-1, também pela última hora da Lomba do Pinheiro de Porto Alegre. Também falando de amistosos, não podemos deixar de falar daquele grupo, os amigos Bola Bola, que se reúnem todos os sábados pela manhã lá no campo do Harmonia. Aquele pessoal lá, bem organizado, nosso amigo Sanguiné, do Ronaldo, e nós tivemos a oportunidade de jogar com eles também, dar uma brincada lá no sábado, ontem pela manhã. Parabéns a todo esse grupo que é muito bem organizado. Falando também de amistosos em Canoas, nós tivemos lá no campo do Sesgapa um amistoso também na categoria 5-5. O Sesgapa, da organização ali da Associação da Base Aérea, venceu em 3-1 os amigos do Peixoto. Foi pela manhã. Também os amigos do Peixoto farão um amistoso aí no dia 7, lá no campo do Oriente, às 10 horas da manhã, categoria 50, em que eles enfrentarão o Zequinha de Porto Alegre, do nosso amigo Evaldo. Também que nos informa desta competição é o Anselmo Peixoto, no campo do Oriente, um grande amistoso no próximo sábado, dia 7. Também no sábado, dia 7, sábado próximo, às 10 horas da manhã, só que lá no campo do 1º de maio, no bairro Matias Velho, em Canoas, nós teremos pela categoria 50, o 1º de maio, do nosso amigo Benildo, dono da casa, que vai enfrentar ao Império do Maquita, da Vila Cerne, também de Canoas. Nesse sábado, nosso amigo levou um cano, o Benildo, que jogaria com a família dos Milicos, mas na última hora, na sexta-feira, eles avisaram em mensagem de que não compareceriam. Mas agora, neste sim, acontecerá e será um grande jogo. Também está acontecendo a primeira Copa Noturna Rael. É lá no Campo da Tuca, zona leste de Porto Alegre. Nós tivemos a segunda rodada, lá no dia 28, quarta-feira, categoria veteranos. Às 20 horas, o União da Cruz foi derrotado em 1-0 pelo Gaúcha. Às 22 horas, o Cecília foi derrotado em 5-2 pelo União da Tuca. Mas agora, no dia 3, nesta terça-feira, nós teremos a terceira rodada. Às 20 horas, o Lisboa vai enfrentar o Gaúcha. Depois, às 22 horas, o Carumbé vai enfrentar o Atlético Saibreira. A quarta rodada será lá na quinta-feira, dia 5, às 20 horas, o União Santo Alfredo vai enfrentar o Rua 1. Às 22 horas, o Boca Braba vai enfrentar a União da Tuca.
Lá na sexta-feira, dia 6, teremos a quinta rodada. O Cecília, às 20 horas, enfrentará o Revolution. Às 22 horas, o União da Cruz vai enfrentar o Azulão. Quem nos informa? Alexandre Marques. Também nos informa o nosso amigo Ivo Grandini, os veteranos da bola, aquela equipe que joga normalmente lá no campo do Harmonia, mas desta vez eles vão lá em Campo Bom. Será na sexta-feira, no dia 6, às 20 horas. Categoria Master ali pelos 50 a 55, em que eles vão enfrentar o Flamengo, o dono da casa, e será no campo do Flamengo. Isso aí será na sexta-feira. Eles esperam se dar bem, já que lá na semana passada não se deram bem em Estância Velha, em que eles foram derrotados em 3-1 pelos veteranos. Mas também ele nos informa que pela categoria livre, lá no sábado, dia 7, às 14 horas, no campo do Estância Velha, em Canoas, nós teremos os Amigos do Oriente que enfrentarão ao Locomotivo. Estamos agradecidos ao Ivo Grandini, que nos dá informações dessas competições, e ele planeja também fazer uma competição com no máximo 4 equipes, talvez iniciando no final de novembro agora, para fechar antes do final do ano uma competição 50-55. Mas isso são planos do nosso amigo Ivo e deverá se concretizar, uma vez que não teremos competições pela Liga Canoense de Futebol. Também o pessoal lá do Santa Teresa, o Reni Edson, o nosso amigo Laurino Nispit, ele está informando que lá no domingo, no 8 de novembro, eles terão um jogo dos campeões na categoria 50, em que o Santa Teresa, campeão de esteio, e o Flamengo também campeão, né? Às 9 horas, será lá no campo do Vitória, na Avenida Porto Alegre, Jardim Planalto, em Esteio, número 670. Quem vai olhar e para colaborar também, já que é um jogo beneficente, deverá levar para colaborar com o pessoal 2 quilos de alimentos não perecíveis. Esta é a informação que nós temos do nosso amigo Lauri Unispit. É um jogo beneficente e festivo entre campeões lá em Esteio. Nosso amigo Alexandre Marques também nos informa que tivemos rodada hoje pela Copa Surdinascar 2020, categoria Master. Segunda rodada aconteceu no campo da Tuca. Às 9 horas, o Estrela foi derrotado em 4-0 pelo Paulo Berg. Às 11 horas, o Vila Vargas foi derrotado em 2-1 pelo Ravenna. Lá no campo da Intercap, tivemos um único jogo. O Figueira do Parque dos Maias derrotou em 5-1 ao Flamenguinho da Tuca. Também já temos aqui a rodada para o próximo final de semana. Lá no dia 8, a terceira rodada será no campo da Tuca. Às 9 horas, nós teremos o Guarani, nosso amigo Perna, que enfrentará o Vila Vargas, do nosso amigo Jorge Cunha. Às 11 horas, o Guaíba Cor vai enfrentar o Estrela. E no campo da Intercap, às 9 horas, o Ravenna vai enfrentar o Jaime Teles. Às 11 horas, o Flamenguinho da Tuca enfrentará ao Paulo Berg. O Alexandre Marques também nos informa que está acontecendo a segunda Copa Rio Grandense de Futebol, lá no campo do Rio Grandense, em Porto Alegre. E aconteceu nesse domingo, no dia 1º de novembro de 2020, a primeira rodada da fase de grupos. Nós tivemos categoria livre. Nós tivemos às 9 horas o São Caetano, que foi derrotado pelo Osite.
1-0. Às 11h30, o Real Sem Limites venceu em 5-2 ao Estrela. Às 14 horas, o Imperial foi derrotado em 2-0 pelo Atlético Cachoeira. Às 16h30, o Barça empatou em 2-2 com os Campos do Sul. Nós também estamos acompanhando, pessoal, a Copa UEFA, que acontece no Canoas, no campo do Aras Muradás. Não tivemos rodada neste final de semana. É categoria livre, é Copa UEFA 2020. Nós teremos a terceira rodada, mas será lá no dia 7. No próximo sábado, sempre acontece no campo 1 do Aras Muradás, em Canoas. Às 10 horas nós teremos os Degaçados, que enfrentará ao All Black. Às 12 horas, meio-dia, nós teremos o Corinthians Gaúcho, que vai enfrentar ao Ipanema. Às 14 horas, o Porto Real enfrentará ao Menino Deus. E às 16 horas, o Juventus Canoas vai enfrentar ao Grafitec. Também informações, nosso amigo Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, né? E assim nós encerramos a edição de hoje do programa Giro da Várzea, da Rádio TV Impacto Web. Agradecendo a todos os senhores que nos forneceram informações sobre as mais variadas competições, jogos amistosos e também a nossa parceria Expresso da Várzea, de Alexandre Marques, e a Niterói Web, de Luiz Henrique Rec Praga. E também parabenizando, temos um atleta da diretoria do 100% Beco, que é o Nego, tão conhecido, que aniversariou no dia de ontem. Quem nos participou esse aniversário foi o também seu amigo e nosso amigo Fernando Cocola. E também hoje, toda a diretoria do 100% Beco está no lazer lá em Florianópolis, Santa Catarina, fazendo aquela praia. Então, parabéns ao aniversariante e com isso encerramos o programa Giro da Várzea. Esperamos que as informações que nós demos aos senhores sejam de utilidade. As edições estarão também lá na página dos Coroas de Canoas, que tem parceria com a nossa emissora, que nós somos uns dos administradores. Se você quer divulgar a sua equipe, a sua competição, entre em contato conosco. É o Giro da Várzea, o órgão de imprensa que tem uma ampla comunicação de esporte, do amador e do varziano, de toda a grande Porto Alegre. É conosco. Muito obrigado pela audiência.